Seja bem-vindo ao curso preparatório para certificações da LPI e CompTIA. O Linux Professional Institute, LPI, ele serve à comunidade Linux e aos usuários, fabricantes e desenvolvedores de software livre, no intuito de aumentar e apoiar o uso profissional deste software em todo o mundo. E por que é importante ter uma certificação em Linux? Primeiro, para contra-atacar o argumento de que não há suporte para Linux, que hoje é um mito. Abre oportunidades de emprego para as pessoas que possuem habilidades em Linux e que podem comprovar. Também oferece um caminho para quem quer aprender. O que aprender? E ajuda no processo de contratação de pessoas, pois separa o joio do trigo. E o que é o LPIC-1? Em poucas palavras, é a primeira certificação oferecida pelo Linux Professional Institute para você dar uma entrada em uma carreira Linux. Ela tem como objetivo validar o conhecimento dos estudantes em administrar ambientes Linux. Não há pré-requisitos para obter essa certificação, mas entende-se que é preciso um pouco de familiaridade com o sistema operacional Linux. Ela é equivalente à certificação da Red Hat ou do Linux Foundation Certified System Administrator, da Linux Foundation. A certificação LPIC-1 é composta de dois exames, o 101 e o 102. Atualmente, esses exames estão na versão 4.0. As provas podem ser feitas em português ou inglês, você escolhe. E elas podem ser feitas também em computador ou em papel. No Brasil, geralmente, elas são aplicadas pelas empresas parceiras da PersonVue, que podem aplicar esses exames. São empresas espalhadas por todo o país, onde você agenda a sua prova lá no PersonVue e vai em uma determinada data marcada para fazer o seu exame em computador. O valor de cada prova gira em torno de $200 e a validade da prova é por 5 anos. É importante que você saiba também que a CompTIA oferece a sua certificação em Linux, chamada de CompTIA Linux Plus. Ela é composta de dois exames, o LX0103, que é o equivalente ao 101 da LPI, e o LX0104, que é o equivalente ao 102 da LPI. Essas provas também podem ser feitas no PersonVue, com um valor aproximado também de $200. E existe uma campanha muito interessante que quem passar nas provas 103 e 104 da CompTIA, além da certificação da CompTIA Linux Plus, também vai obter o certificado da LPIC-1 sem qualquer custo adicional. E como é a prova? O exame tem muitas questões de múltipla escolha e algumas questões de preencher lacunas, onde você tem que escrever o nome dos comandos ou, por exemplo, o caminho correto de um determinado arquivo. Ele não é um exame de executar comandos em máquinas virtuais. E são apresentadas também questões com cenários, onde você deve escolher uma ação que completa alguma tarefa de forma correta. E quais são os requisitos do exame 101 ou 103? Primeiro, você deve saber instalar e configurar o Linux para um servidor ou um desktop, incluindo o layout de disco, gerenciamento de serviços e run level. Você também deve saber trabalhar com o sistema de arquivos e permissões, incluindo cotas e máscaras. Deve compreender o funcionamento do kernel e seus módulos. E também deve ser capaz de fazer o download e instalação de software tanto no Debian quanto no Red Hat CentOS, utilizando aí os gerenciadores de pacote. Você também deve ser capaz de executar os comandos de manipulação de textos, configurar variáveis ambientais, criar scripts simples e também entender os redirecionamentos. Bom, na próxima aula você vai ver com detalhe cada tópico do exame 101 ou 103.